Eu convido você a imaginar, junto comigo, como foi a vida e a casa, a família, o lar de Ana, seu marido Eucana, e a segunda esposa Penina, depois que Ana deu à luz a Samuel. E depois dele, mais 6 filhos. Vamos imaginar aqui, porque a Bíblia não dá esses detalhes, apenas na oração de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, ela dá uma indicação, ela dá uma ideia, uma noção aqui do que provavelmente aconteceu, porque a oração de Ana, que é uma das orações mais belas na Bíblia, que foi inclusive citada por Maria, quando o anjo Gabriel falou com ela disse nesta oração assim: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E depois ela diz assim, olha só o que ela fala. Ela diz, os fartos se alugaram por pão. Significa aqui, ela está dizendo em palavras um tanto poéticas, ela está dizendo o seguinte: Deus mudou a sorte, Deus causou o reverso da fortuna. Quer dizer, aqueles que se achavam abençoados, exaltados e fortes caíram. E os que eram achados fracos e amaldiçoados foram exaltados, fortalecidos e abençoados, que foi o que aconteceu com ela. Então ela diz, os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Então, isso indica que Penina deixou de dar à luz, deixou de ter filhos, logo após Ana começar a ter filhos. Quer dizer, houve o reverso da fortuna, a reversão da situação. Deus exalta os humilhados e humilha os que se exaltam. Então, como deveria ter, como provavelmente aconteceu ali dentro de casa, onde outrora Penina humilhava, provocava, falava palavras horríveis para Ana e etc., pisava na sua miséria, não é? Não era o suficiente Ana estar humilhada por não ter filhos. Penina tinha que espezinhá-la, tinha que pisar, tinha que humilhar, tinha que trazer à tona, tinha que se achar melhor, como infelizmente as pessoas infelizes costumam fazer. Para que elas se sintam um pouquinho melhor com elas mesmas, elas têm que colocar outras pessoas para baixo. Não é? Penina era uma mulher infeliz. Por quê? Porque ela não tinha o amor do seu marido. Ela foi trazida para dentro daquela casa para dar filhos. Foi uma ação injusta de Eucana, injusta com Penina, injusta com Ana, mas Penina concordou, não é? Ela aceitou a proposta. Então, o certo seria ela, já que não era uma situação ideal, o certo pelo menos seria ela aceitar os termos daquela proposta. Olha, você está aqui para me dar filhos. Mas não bastava aquilo para ela. Ela queria tudo para ela. Ela queria tudo. Então, ela, como uma mulher infeliz, ela humilhava Ana, a primeira esposa, que era amada do seu marido. Mas quando Deus mudou a situação, então você pode imaginar como a situação ficou em casa, né? Como Deus calou a boca de Penina. E isso é o que Deus ama fazer. Deus ama calar a boca dos nossos inimigos, calar a boca daqueles que ficam se gabando, se gloriando, que ficam dançando em cima da cova dos seus inimigos.
Deus ama calar a boca deles. E foi o que ele fez na situação de Ana. Penina ficou emudecida, não se ouve mais falar de Penina depois dessa situação. Mas entenda que não é uma questão de vingança. Eu não acredito que Ana estava aqui falando na sua oração. Ana falou com Deus. Ela tinha o direito, depois de tantos anos de humilhação, de esboçar o seu louvor. Ela estava louvando a Deus. O Senhor mudou tudo, o Senhor muda tudo. Ela estava louvando a Deus. Ela não estava sambando sobre a miséria de Penina, não, que não era miséria. Mas ela não estava assim se vingando de Penina. Ela estava dizendo: o Senhor é magnífico, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tira do pó aquela pessoa fraca, aquela pessoa humilhada e coloca ela lá em cima. Ana estava louvando a Deus na sua oração. Ela tinha direito de expressar a sua alegria, como ela começou dizendo no início da oração: o meu coração se alegra no Senhor. Quer dizer, ela estava rejubilante de alegria, de satisfação por tudo que Deus fez na vida dela. Então, o ambiente em casa mudou. Ana foi abençoada, foi honrada, não havia mais razão para humilhação. A bola de Penina murchou, né? Murchou muito. Ela teve que se resignar, ela teve que voltar para o seu cantinho, de onde ela nunca deveria ter saído. E Deus ali pôde ser glorificado naquela história de dor que virou um testemunho. Então a gente aprende pela história de Ana que muitas vezes Deus permite a dor, ele permite o sofrimento, assim como ele permitiu o sofrimento de Ana, como ele permitiu lá que Abraão e Sara também tivessem as dores deles com a esterilidade dela, como ele permitiu as dores de tantos dos heróis da fé que foram perseguidos, humilhados, injustiçados. Eu poderia falar aqui de Gideão, eu poderia falar aqui de Moisés, eu poderia falar aqui de Davi e de tantos outros que foram humilhados, perseguidos, injustiçados. E Deus permitiu aquilo. Por quê? Porque na dor, no auge, no ápice da dor, nós revelamos quem somos. Nós revelamos o que está dentro da gente. Se somos feitos de palha, de nada, então, na hora da dor, esta falha de caráter, esta fraqueza se manifesta. A gente se entrega, a gente se rende, a gente amaldiçoa Deus, a gente amaldiçoa as pessoas, amaldiçoa a própria vida e etc. A gente se revela na nossa fraqueza. Mas quando dentro da gente há algo puro, sincero, não que nós sejamos bons, porque a palavra diz que ninguém é bom nos padrões de Deus, mas quando há sinceridade, verdade dentro da gente, então, quando a gente ainda acredita nos bons princípios, nos bons valores, quando a gente ainda acredita na justiça de Deus, no caráter de Deus, então é na dor que esses bons princípios afloram dentro da gente e a gente cresce para cima do problema. Quando o problema nos sufoca, nos aperta, nos coloca contra a parede com a espada no pescoço, ali a nossa força se agiganta e a gente manifesta a fé, porque não há outra opção. Ou a gente manifesta a fé, ou a gente é engolido e desaparece. E foi isso que aconteceu com Ana. No ápice da sua dor, da sua provocação sofrida por Penina, ela explodiu em fé, rompeu em fé, rompeu com toda a religiosidade que ela estava acostumada e foi até Deus sem intermediários e ali mudou a sua história em uma oração. Uma oração. Sem envolver sacerdote, sem envolver marido, sem envolver rituais, simplesmente numa oração sincera, quando ela finalmente entendeu
que ela tinha que oferecer o que ela mais queria para aquele em quem ela cria. Quando ela ofereceu não as ofertas que o marido dava para ela, mas quando ela ofereceu aquilo que ela tinha de maior valor dentro dela, que era aquele desejo de ser mãe, quando ela entregou aquilo para Deus, ela foi liberta tanto da opressão da sua rival, quanto das próprias cobranças, a autocobrança, as cobranças da sociedade e também da sua ansiedade. Foi liberta daquilo. E quando ela deixou ir, quando ela abriu mão daquilo, entregou para Deus, Deus deu de volta para ela. Meu amigo, minha amiga, às vezes Deus permite a dor. Ele permite a dor para que a gente reaja, saia da nossa casquinha, saia do quadradinho, sabe? De ficar esperando pelos outros, ficar se lamentando, murmurando, a vida foi injusta comigo, Deus se esqueceu de mim, fulano não me ajudou, fulano não me ajuda. Deus permite que a gente chegue no auge da dor para entender o seguinte: sou eu e Deus, mais ninguém. Sou eu e Deus. Não tem mais ninguém, não posso ficar esperando por ninguém. Deus não quer que a gente viva uma religiosidade, mas uma fé verdadeira e sincera, que conta com Ele, que lida com Ele como o caráter que Ele apresenta na sua palavra, como Pai. Quando nós manifestamos isso, a fé é ativada. Então eu imagino que lá na casa de Ana deve ter acontecido. Isso na minha imaginação, eu até acredito que provavelmente aconteceu pelo caráter que Ana mostrou. Eu acredito que deve ter havido um dia em que Penina, assim, meio sem graça e tal, né? Meio sem jeito por tudo que ela fez, e agora Ana, o foco voltou-se para ela. Eu imagino que Ana um dia deve ter chegado até Penina e falado para ela assim: olha, Penina, não se preocupa não, eu não tenho nada contra você. Aliás, eu gostaria até de te agradecer. Eu gostaria de te agradecer por tudo que aconteceu. Porque se não fosse a dor que você me causou, eu não teria ido para o altar. Eu não teria ido até Deus. Então, muito obrigado, Penina, por todo o mal que você me fez, porque todo aquele mal que você me fez, Deus tornou em bem. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.